realmente faz essas situações ficarem benevolentes ou não é o legislativo. Não é a lei, não surge dali, não é da demanda. Total. Não é a demanda popular, eles não têm que cumprir os anseios da sociedade. Não é o deputado que está, com raras exceções, fudendo a gente. Mas é o deputado federal, é o senador. E aí, essa semana eu fiz umas perguntas para algumas pessoas assim que eu estava no meio. Você lembra em quem você votou para deputado federal? Ué, não foi no Tarcísio? Não, querida, Tarcísio é governador. Eu tô falando com gente normal, tá? Eu tô falando de gente Sim, não é normal, não é um qualquer. Uhum. Não, querida, deputado. Puxa, não lembro. Então, isso eu bato toda vez que eu dou uma entrevista, toda vez que eu falo, gente, pelo amor de Deus, veja em quem você vai votar. Veja em quem você vai votar. Eu te pergunto isso porque é o seguinte, eu sei que eles têm uns assessores para tudo isso, mas essa parte de determinações normativas e tudo mais, não deveria ter uma junta, sei lá, especializada de talvez promotores, desembargadores, pessoas que realmente entendem do direito para orientar sobre isso? Sem dúvida alguma. Eu não vou falar o nome da deputada, porque é uma pessoa muito famosa em São Paulo, então eu vou me permitir não falar o nome. Mas passou por uma comissão e estava na mão dela para deliberar, e eu fui a Brasília fazer isso, em que o estupro teria uma pena menor. Estupro coletivo com uma pena menor. Ela queria reduzir a pena. Ela não percebeu, mas ela ia reduzir a pena. Tá. Até o momento em que a Associação Paulista do Ministério Público, graças a Deus, se movimentou, através do Paulo Penteado, que é o nosso presidente, e me proporcionou ir até Brasília e falar com esta deputada. E não foi um assunto, olha, é que eu não posso falar o nome, mas é uma deputada que teve uma tragédia na vida dela, imensa, e que deveria sensibilizar-se exatamente com a desgraça alheia, né? Aí passa numa comissão a modificação do código, da parte de estupro no Código Penal, em que ela ia deixar passar na boa, aí ia para o Senado, para aprovação do Senado, essa pena menor. Mas ela te ouviu? Você conseguiu falar com ela? Aos berros, consegui. Você teve que realmente escancarar. Teve resultado, ela te atendeu? Não, teve resultado no Senado. No Senado? No Senado. Então seguiu. Seguiu. E aí, no Senado, é que nós conseguimos barrar esse troço e falar, pelo amor de Deus, a pena vai diminuir do estupro. O que está acontecendo aqui? Aí, conscientemente, um senador nos ouviu, aí ouviu ao Ministério Público e trouxe de volta a realidade, o que estava acontecendo. Quer dizer, aí é isso que você perguntou, Roberto, qual é o preparo? Então, é porque essa lei que ela fez, talvez, o resultado final, ela não consegue enxergar, porque às vezes a intenção, não vou falar, não sei qual era a intenção. A intenção é não prestar atenção e não saber o que está fazendo. É isso. Vamos falar o português bem claro. Não sabe o que está fazendo. O que a nobre deputada alegou depois da aula que a senhora deu aos belos para ela? Qual que é a alegação vai seguir? Vamos reduzir a pena do estupro. Não, comprovadamente, a gente provou para ela, né, que estava tudo errado ali, que a pena ia ser diminuída, a pena ia ser de 3 anos no estupro, qualquer porcaria assim. Estamos falando de pessoas que defendem pautas feministas. Isso. Né? Não, e pautas de violência de qualquer natureza. Então, 3 olha, anos, nem preso vai ficar mais, exatamente. Né? Eu vou traduzir em outras palavras. Tem muita gente que se utiliza de cargo, que se utiliza de bancada da bala, que se utiliza de um monte de coisa para dizer que está lá para proteger os cidadãos de bem. Mentira. Começa a ver esse povo que fica fazendo vídeo o dia inteiro e que não faz nada em Brasília, por favor. Vai por mim. Não sabe realmente. Não sabe não tá nem aí. Tá aí para o cargo. Tá aí para os benefícios, né, de uma legislatura, tá aí para
prestígio pessoal, que hoje é o que a gente mais vê. Gente, se você entrar no TikTok, se você entrar no Instagram, você vai ver todo mundo fazendo vídeo contra isso, contra aquilo, contra a violência, mostrando cenas de violência, porque a polícia chegou aqui, porque a polícia chegou ali. Pô, vai trabalhar, cara. Para de dar entrevista e vai trabalhar. Você falando das mídias sociais, da internet, do TikTok, hoje, qualquer coisa praticamente que aconteça, tá lá dentro. A galera tá falando disso. E tem julgamento ali, a galera cancela, a galera faz... Não tem? Tem um julgamento ali dentro. Eu toda hora tenho desses julgamentos nas minhas... E como é que é essa relação? Doutora cancelada na internet? Não, o julgamento da internet com o julgamento da vida real, como que tá isso? Como que você... Isso é bem confuso. Porque às vezes você tem que explicar o inexplicável, né? Dizendo assim, em termos jurídicos. Eu acho que o jornalismo tem uma posição muito definida e muito boa. Muito. A mídia ajuda no julgamento da justiça. Ajuda. Não estou falando que atrapalhe, não. Alguns perdidos atrapalham, claro. Né? Então você vê lá... Tem um caso meio famoso de um professor de uma universidade federal em que ele está dando uma aula. E um aluno está gravando. Certo. E o aluno se acha no direito de gravar plenamente. E aí, o professor pede para que ele desligue aquilo. Não, mas eu estou me gravando. Não, você não está se gravando. Você está gravando o meu conteúdo. A minha aula. Os meus direitos autorais. Só que há uma ignorância tão grande que todo mundo fala assim, não, mas ele está gravando ele próprio. Ele está gravando, ele está gravando a aula. Não, peraí, ele está gravando um conteúdo de direito autoral. Porque quem prepara a aula, quem exibe a aula, quem passa o seu conhecimento pessoal com as suas palavras, isso é direito autoral. Sempre foi. E quando eu escrevi isso, no sentido de ser professor e explicar que isso é direito autoral, quase me mataram. É porque eles falam você foi cancelado. Ele é um professor do Estado. E, na verdade, ele ali naquele momento está representando um Estado e o que ele está falando é de propriedade do Estado. Não é de propriedade do Estado, é de propriedade dele, científica, intelectual dele, autoria intelectual dele, direitos autorais dele, e ele pode ou não querer compartilhar o seu conteúdo científico. Tá, mas assim, eu, por exemplo, eu já gravei algumas aulas, que vamos falar, é uma facilitação. Então você precisa pedir para o seu professor que você vá gravar a aula dele e ele vai permitir que você grave. Tá, porque você entendeu, às vezes eu tava lá, tava cansado, não tava conseguindo manter o foco, gravei aquilo lá e depois eu vi. E de verdade foi bom pra mim. E você não pode monetizar com isso também, né? Porque se monetizar com isso... Mas mesmo se for uma pequena parte só, então, porque aí você não Nenhuma parte. Não interessa se teve um contexto geral, se for um fragmento. Se o professor permitir, e aí reside, né, a política da educação, né? Eu permito que gravem, eu não tenho o menor problema. Se for sabe, assim, professor, posso gravar sua aula? Tranquilo. Professora, posso gravar sua aula? Pode, faça o que você quiser. Agora, você não pode trazer isso, que nem diz o Rodrigo, para a parte financeira da coisa. E você não pode desrespeitar aquele, né, que tem uma propriedade científica. Mas qual é a briga na internet? Eu lembrei desse caso por causa do TikTok. Qual que é a briga na internet? É assim, só burra. Você não vê que é a faculdade pública? Não, desculpe. Ele está só se gravando. Não, ele está gravando conteúdo da aula que é do outro. Que preparou a aula, que estudou para aquilo, entendeu? E aí são as ignorâncias que a gente está falando de rede social, e realmente é uma loucura. Você aprende muito com as redes sociais? Eu aprendo barbaridade. É que eu sou uma pessoa que, mesmo na rede social, eu não dou moleza. Não dou. Nas minhas redes sociais entra quem eu quero, permanece quem eu quero, não para falar o que eu quero, claro que não. Você pode discordar e eu vou
Eu vou contextualizar. Você vai mensurar isso, né? Deixa eu ver o... E com detalhe, eu administro as minhas redes sociais. Euzinha. Ninguém responde por mim. Eu respondo. Demora até um tempo, às vezes, para responder, mas respondo. Respondo no sentido de por que eu estou falando aquilo e daquela forma. Tá. Você fundamenta. Fundamento. Se bobear, faço uma petição. Mas também é assim. Se a pessoa for ofensiva, processo nela. Não dou moleza, não. Processinho. Básico. Vai chegar. Vai chegar. Por quê? Porque é uma forma de você também, né, educar na rede social. Tipo assim, querido, tá me chamando de idiota? Você tem certeza que você tá falando isso? Isso é uma injúria. Então vamos lá. Minha matéria-prima é encrenca. É uma forma de educar. Tô velha, não tenho paciência. Entendeu? Posso educar. Sim. Dane-se. Cada um é responsável pelos seus atos. Injúria, calúnia, difamação, vai chegar. Isso é bom, porque assim, eu já defendi isso antes, mas eu não sou a pessoa adequada para falar sobre isso. Eu acho que quase todos os crimes